Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar um conteúdo muito importante dentro da matemática para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, que são as equações polinomiais. Esse tema envolve diversos conceitos fundamentais da álgebra e aparece com frequência em provas que exigem raciocínio matemático e interpretação algébrica. Primeiramente precisamos entender o que é uma equação polinomial. Uma equação polinomial é uma igualdade em que aparece um polinômio igualado a zero. Em outras palavras, trata-se de uma expressão algébrica formada por termos com potências inteiras não negativas da variável, e o objetivo é encontrar os valores da variável que tornam essa expressão igual a zero. Esses valores são chamados de raízes ou soluções da equação. Um dos resultados mais importantes dentro desse estudo é o chamado teorema fundamental da álgebra. Esse teorema afirma que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz no conjunto dos números complexos. Isso significa que qualquer equação polinomial sempre terá solução quando consideramos o conjunto dos números complexos. Além disso, o teorema também garante que um polinômio de grau n possui exatamente n raízes no conjunto dos números complexos, considerando suas multiplicidades. Por exemplo, um polinômio de grau 3 terá 3 raízes, que podem ser reais ou complexas. Outro conceito muito importante é o chamado teorema da decomposição. Esse teorema afirma que todo polinômio pode ser escrito como um produto de fatores de primeiro grau, quando consideramos suas raízes. Isso significa que se conhecemos as raízes de um polinômio, podemos reescrevê-lo como o produto de expressões da forma x menos a raiz correspondente. Por exemplo, se um polinômio possui raízes a, b e c, então ele pode ser escrito como uma constante multiplicada por x menos a vezes x menos b vezes x menos c. Essa decomposição é extremamente útil para a resolução de equações e para o estudo do comportamento de funções polinomiais. Dentro do estudo das equações polinomiais também aparecem as chamadas raízes imaginárias. As raízes imaginárias são aquelas que pertencem ao conjunto dos números complexos e envolvem a unidade imaginária representada pela letra i, onde i ao quadrado é igual a menos 1. Quando um polinômio possui coeficientes reais e apresenta uma raiz complexa, automaticamente o seu conjugado também será raiz. Isso significa que as raízes complexas aparecem sempre em pares conjugados. Por exemplo, se uma raiz é 2 mais 3i, então outra raiz obrigatoriamente será 2 menos 3i. Outro tipo de raiz que merece destaque são as chamadas raízes racionais. Para encontrar possíveis raízes racionais de um polinômio, utilizamos um critério conhecido como teorema das raízes racionais. Esse teorema afirma que qualquer raiz racional de um polinômio com coeficientes inteiros pode ser escrita na forma de uma fração p sobre q, onde p é divisor do termo independente e q é divisor do coeficiente do termo de maior grau. Esse método permite listar possíveis candidatos a raízes racionais e testá-los na equação polinomial. Agora vamos falar sobre as relações de Girard, que também são chamadas de relações entre coeficientes e raízes. Essas relações estabelecem uma conexão direta entre os coeficientes de um polinômio e a soma ou produto de suas raízes. Por exemplo, em um polinômio de segundo grau da forma x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes é igual a menos b dividido por a e o produto das raízes é igual a c dividido por a. Essas relações são muito úteis porque permitem encontrar informações sobre as raízes sem necessariamente resolver completamente a equação. Por fim, vamos estudar o teorema de Bolzano, que é um resultado importante para a análise de funções polinomiais. Esse teorema afirma que se uma função contínua assume valores de sinais opostos em dois pontos de um intervalo, então necessariamente existe pelo menos uma raiz entre esses dois pontos. Em outras palavras, se substituímos dois valores diferentes na função e encontramos um resultado positivo em um ponto e negativo no outro, podemos garantir que existe pelo menos um valor intermediário em que a função se torna igual a zero. Esse teorema é muito importante para localizar raízes reais de equações polinomiais e também para compreender o comportamento dos gráficos de funções. Ele permite afirmar a existência de raízes dentro de determinados intervalos, mesmo que não saibamos exatamente qual é o valor exato da solução. O estudo das equações polinomiais reúne diversos conceitos fundamentais da álgebra e da análise matemática. Entender teoremas como o fundamental da álgebra, a decomposição de polinômios, as raízes complexas, as raízes racionais,
As relações de Girard e o teorema de Bolzano é essencial para resolver problemas envolvendo polinomios e interpretar corretamente suas propriedades. Assim encerramos esta aula sobre equações polinomiais. Continue acompanhando o canal Astra Educa para aprofundar seus conhecimentos em matemática e avançar cada vez mais na preparação para o concurso da Escola de Sargentos das Armas.